Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco Rei. Meus amigos, o papo agora é a NR18, a nova NR18, certo? Esse é o 21º vídeo em que eu comento e falo dessa nova NR18. E antes de seguir com o vídeo, quero pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. E aí estão os meus contatos, telefone e e-mail. Caso vocês precisem de algum material, nós estamos aí juntos para aprender e comentar sobre a segurança do trabalho, que é um assunto interessante, um assunto essencial para a vida corporativa e para os trabalhadores da indústria da construção civil, certo? O papo agora é a NR18, a nova NR18 e trabalhos a quente, certo? Então, muito bem. O item 18.7.6.10 é proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e um regulador de pressão. Nós estamos falando de pressão, nós estamos falando de cilindros que está sob pressão. Estamos falando de um cilindro que veio de fábrica com uma pressão que já vem com suas peças, certo? Então, assim, por mais que você tenha condições de colocar um adaptador, né, você não pode colocar vedado, entendeu? Colocar um regulador de pressão entre o cilindro. Aliás, é proibido colocar adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. É proibido. Então tem que ter bastante atenção sobre isso. O cilindro já veio de fábrica, certo? Com suas peças, com seus componentes. Ah, mas se eu colocar adaptadores eu vou ter um desenvolvimento melhor, vou trabalhar melhor e tal. É proibido. A palavra está escrita aqui, é proibido. Você vai comprometer primeiramente a sua segurança, a sua integridade física e de outros colaboradores e provavelmente da vizinhança, e também você pode ter percas materiais, certo? O item 18.7.6.11, no caso de equipamentos de oxiacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chamas nas alimentações de mangueira e de maçarico. Então, o que seria isso? É aquele cilindro que um contém oxigênio e outro acetileno, que é utilizado para diversas atividades, certo? Uma delas pode ser o processo de soldagem. Então, tem que ter um dispositivo que vai retroceder a chama nas alimentações de mangueiras e do maçarico, certo? Nós estamos falando de produtos, estamos falando que aqui que são inflamáveis, certo? Podendo causar acidentes com gravidades, né? Estamos falando de chamas, falando de inflamáveis. Então, deve ser utilizado dispositivo contra um retrocesso de chamas. O item 18.7.6.12 somente é permitido emendar mangueiras por meio de uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fabricante. Então, o fabricante tem suas especificações técnicas, certo? Então, só é permitido as emendas nas mangueiras por meio de conectores que estejam conforme o fabricante determina, certo? Bom, seguindo adiante,
O item 18.7.6.13, os cilindros de gás devem ser, letra A, mantidos em posição vertical devidamente fixados, certo? Estão falando que os cilindros, além de conter o gás, né, ele pode gerar diversos acidentes, tais como incêndios, vazamento de gases, certo? Então ele tem que estar vertical e fixados, certo? Letra B, afastados de chamas, de fontes de centelhamento, de calor e de produtos inflamáveis. Então estamos falando de riscos que pode causar incêndios, né? Então tem que estar afastado de chamas. Estamos falando de gases que podem ser altamente inflamáveis. Eles têm que estar longe do calor e de produtos inflamáveis, que pode causar, se estiver junto de calor, produtos inflamáveis, chamas, pode acontecer incêndios de grandes proporções e gerando aí algumas explosões também, dependendo da situação em que se encontra esses cilindros, certo? Então, muita atenção sobre isso. Letra C, instalados de forma a não se tornar parte do circuito elétrico, mesmo que acidentalmente. Então, instala eles, né, da forma que eles não façam parte do circuito elétrico, porque pode causar acidentes de grandes proporções, tais como incêndios, e causar lesões em colaboradores, certo? Letra D, transportados na posição vertical, com capacete rosqueado, por meio de equipamentos apropriados, devidamente fixados, evitando-se as colisões. O capacete dele é esse, dessa figura aqui à direita do vídeo, né? Ele tem que estar rosqueado, ou seja, isso é a proteção do equipamento, tá? Ele é apropriado para ser utilizado nos cilindros, certo? É onde vai estar a proteção dos mamômetros, das válvulas e dentre outros, certo? Letra E, mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas. Então, esse capacete rosqueado é o próprio protetor das válvulas, ok? Quando inoperante ou vazios. O inoperante é quando você não está utilizando. E se estiver vazios, deve ter o protetor de válvulas, que é o próprio capacete rosqueado, certo? O item 18.7.6.14, sempre que o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gases. Então, interrompeu a atividade, fecha as válvulas dos cilindros, dos maçaricos e dos distribuidores de gases. Mantenham fechados, né? De forma que outras pessoas não venham ter acesso, a não ser aqueles que são os colaboradores que estão trabalhando com os cilindros e dos maçaricos, tá? Tem que ter bastante atenção, que deve ser só pessoas autorizadas. O item 18.7.6.15, os equipamentos e as mangueiras inoperantes ou que não estejam sendo utilizados devem ser mantidos de fora dos espaços confinados. Então presta atenção, ó. Esses equipamentos, as mangueiras, estão inoperantes, inoperantes quando não está sendo utilizados, quando não está trabalhando com eles, ok? Ou aqueles que foram para manutenção. Eles não estão sendo utilizados, estão inoperantes por algum motivo ou outro, eles devem ser mantidos fora dos espaços confinados, certo? O item 18.7.6.16 são proibidas a instalação, a utilização e o armazenamento de cilindros de gases em ambientes confinados. Nós estamos falando de gases,
e ambientes confinados, que podem gerar acidentes de grandes proporções e até explosões. Então, aqui, ó, são proibidas essas instalações, ó, proibidas instalações, utilização e o armazenamento do cilindro de gases nos espaços, nos ambientes confinados, certo? Muito bem. O item 18.7.6.17, nas operações de soldagem ou de corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar, que envolvam geração de gases, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar risco de explosões e intoxicação do trabalhador. Então, aqui, ó, essas operações de soldagem, o corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar, ou seja, que pode ter resíduo de gases ou outros produtos, preste atenção nisso, ou algum outro dispositivo similar, tanques, recipientes, vasilhame e tal, que envolvam geração de gases, pode ter pequena quantidade, média quantidade ou grande quantidade. Isso é obrigatório a adoção de medidas preventivas. Nós estamos falando de medidas preventivas, estamos falando de segurança. Essas medidas preventivas adicionais para que eliminamos esses riscos de explosão e intoxicação de trabalhador, certo? Então, nós temos que ter atenção disso nesse item 18.7.6.17, nessas operações que não pode haver explosão e intoxicação. Se houver, eles têm que ter um plano de ação de emergência, uma resposta para tentar eliminar ou minimizar os danos que foram causados pelas explosões ou intoxicação de trabalhadores. Certo, meus amigos? Muito bem. Mais uma vez, eu peço a vocês que curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Estamos terminando mais esse vídeo por aqui. Seguirei falando sobre esses demais assuntos referentes à segurança do trabalho e outros assuntos afins no meu canal. Então, você, trabalhador, é responsável pela sua segurança e de terceiros. Lembre-se, alguém espera por você na sua casa. Então, segue aquele abraço. Até a próxima.